Olá, bom dia. Aqui é o Orivaldo e hoje eu estou fazendo um vídeo específico sobre o Ibovespa. Você ouve falar na televisão ou vê na internet ou em algum jornal que a bolsa subiu ou a bolsa caiu. Na verdade, o que eles estão querendo dizer é que o índice Ibovespa subiu ou caiu. E você pode operar alguns ETFs com base no Ibovespa, ou você pode operar contratos futuros de Ibovespa ou mini contrato de Ibovespa, que é o mais comum. Mas a lógica do contrato futuro de Ibovespa, que geralmente as pessoas operam no day trade, a gente pensa o seguinte: quem influencia o mini contrato é o Ibovespa, ou seja, o comportamento das ações de mais de 80 empresas, ou é o contrário, é o mini contrato que influencia as cotações dessas empresas que compõem o Ibovespa. Então, é o cachorro que balança o rabo, abana o rabo, ou é o rabo que balança e abana o cachorro? Qual, né? Então é isso que a gente vai tentar passar para vocês nesse vídeo. Então nesse PowerPoint eu fiz um resumo, um compilado aí de todas as empresas do Ibovespa, qual é a composição do Ibovespa, quais as empresas, qual o peso de cada ação dessas empresas no índice. Então, nós temos aí a lista, vocês podem pausar esse vídeo, né? Por exemplo, neste momento, a Vale representa 11,47% do Ibovespa. Esses percentuais e as empresas que compõem o índice, a B3 ela pode modificar, aumentar, reduzir a participação, deletar uma empresa da participação, incluir outra empresa, isso é bastante dinâmico, né? Então vamos avançando. Mais uma lista aí de empresas que compõem o Bovespa. Mais outras são todas essas empresas de diversos segmentos, né? Então a Vale é a primeira colocada em termos de peso na participação no Ibovespa e nesse momento a CVC é a menor. Enquanto a Vale representa mais de 11% do índice, a CVC representa 0,049%. Ok? Uma visão de uma data em particular, né? Então o índice ele considera o quanto as ações subiram ou desceram e multiplica esse percentual de queda ou alta em cada uma das ações pelo seu peso. Então, neste dia que eu estou usando como referência para demonstrar para vocês, é a variação de preços do dia 23 de agosto do ano passado até 26 de agosto aí de 2024. Então, de uma sexta-feira para uma segunda. Naquela data, a ação que mais subiu tinha sido a Petrobras, a PTR4, seguida pela PTR3, depois a Vale, e todas essas outras tiveram variação positiva no índice, mas variações tão pequenas que no gráfico quase que desaparecem. Mas infelizmente naquela data, muitas empresas tiveram variação negativa. Então, a variação positiva daquelas empresas, multiplicadas pelo seu peso na apuração do índice, mais a variação negativa dessas empresas, multiplicada pelo seu peso, e assim, positivas menos as negativas, você tem a variação do índice. Ok? Então, quem são as empresas do índice? Nós mostramos aquela lista e aqui nós temos, por meio de comandos rápidos num PowerPoint, por exemplo, a BBAS3, que representa o Banco do Brasil, que representa 3,59% do índice Ibovespa. Eu trouxe aqui o comportamento de 6 meses só para exemplo. Você tendo acesso a esse PowerPoint, clicando em fundamentos, ele abre aquele site do Investidor 10 em que lá temos muitos detalhes. Voltando aí, então como nós já falamos, são 80 e poucas empresas, sendo que as 20 maiores em termos de peso, só elas representam 70,361% do índice.
Essas outras 20 empresas representam 18,67% do índice. Essas outras 20 representam 7,67%. Estas outras 20 representam apenas 3,07%. E, por fim, naquele momento eram 84 ações quando eu fiz essa pesquisa. Essas demais empresas representam apenas 0,225% do índice. Uma outra forma de você entender o índice é por segmento de mercado, né? De forma resumida, o índice do Ibovespa tem estes segmentos: petróleo, financeiro, indústria, frigoríficos, bebidas, varejo e assim cada um deles. Para você ter uma visão global de importância na representatividade do índice, nós temos esse gráfico de pizza que mostra que as empresas de maior participação na composição do índice são do mercado financeiro. Depois petróleo, depois mineração, depois energia e indústria. Então isso dá 67% do Ibovespa, esse conjunto de empresas. O que acontece com elas, muito provavelmente vai influenciar o índice. Imagina que num cenário de um dia ótimo, esses segmentos estão em alta. Com toda certeza, o Ibovespa estará em alta, pela sua representatividade. Aí, quem são as empresas do setor financeiro? Então, o setor financeiro, aqui no nosso índice, tem 10 empresas ou 10 ações, né? Na verdade, são menos empresas porque você tem duas aqui do Bradesco, né? Então, essas 9 empresas, representadas por 10 ações, totalizam 25,38% do Ibovespa, ok? E nós temos aí, por exemplo, o Itaú, né? O comportamento gráfico, vamos voltar a essa tela aqui de segmento das empresas. Nós temos aí, voltar mais um pouquinho. No caso de petróleo, são essas ações, sendo que as petrolíferas representam 16,87% do índice. A gente pode ver que Petrobras, juntando a ordinária mais a preferencial, representa quase 75% deste segmento no índice. Então, se o petróleo, imagina, se o petróleo aumenta, muito provavelmente essas ações dessas empresas têm grande chance de subir. Se o petróleo cai, acontece exatamente o oposto aí, né? Então, nós temos todos esses segmentos. O que acontece com essas ações compõe o índice Ibovespa. Mas o que acontece nos mini contratos de índice e nos contratos de índice não chega a ter uma correlação perfeita. Por exemplo, se o Ibovespa sobe 1,2%, não necessariamente o mini contrato vai subir 1,2%. Um pouco mais, um pouco menos. Mas não há uma inversão total, ou seja, não tem como o Ibovespa subir e o mini contrato cair, ok? Então, não é uma correlação perfeita, mas ela é muito próxima do que acontece com o índice em relação ao que acontece com as ações. Agora, nós temos aí situações, por exemplo, que podem afetar a cotação dos preços das ações, positivamente ou negativamente. Decisões políticas, né? O cenário político é um dos principais influenciadores dos preços das ações. A razão disto é que a macroeconomia depende das decisões governamentais. Elevar ou rebaixar a taxa de juros, por exemplo, tem grandes efeitos nos mercados. A renda fixa acompanha esse indicador e sempre que está em alta, causa uma migração de recursos da bolsa, provocando um rebaixamento temporário nos preços. Então, com a Selic alta, como está atualmente, muita gente prefere investir em renda fixa, fugindo da renda variável. Então, quanto mais sobe a Selic, mais chance da bolsa cair, ok? Não apenas essas questões. Catástrofes mundiais podem afetar as bolsas. A recente pandemia, vivida lá
no mundo todo no ano de 2020 e 2021, denota bem esse aspecto. As cadeias globais de fornecimento de produtos foram afetadas pela pandemia e, consequentemente, seu consumo também. Isso fez com que houvesse escassez alta generalizada nos preços. Assim, empresas listadas em bolsa de valores sentiram fortemente os impactos. A bolsa chegou a cair até 57% aqui no Brasil. Em outros países caiu muito também. No dia 20 de março de 2020, vocês podem pesquisar a grande queda que teve na nossa bolsa. Aconteceram 2 ou 3 vezes o famoso circuit break, em que as operações são paralisadas, não há negociação. Eleições presidenciais, tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente Estados Unidos, já é uma tradição a bolsa balançar fortemente em épocas de eleições presidenciais. É normal, porque o mercado ele tem lado, ele tem torcida, ok? Então, se quem está ganhando é quem ele quer, o mercado fica contentinho e a bolsa tende a subir. Se quem ganha é quem o mercado não quer, é evidente que haverá uma queda no Ibovespa, né? O que mais que é? Ok? Continuando, os investidores precisam estar atentos e ter bem claro o nível de risco que ele está disposto a correr, né? Pois esse é um período no qual a volatilidade dos mercados aumenta. Se você verificar o que acontece com o Ibovespa um pouco antes de uma eleição e logo depois da eleição, é impressionante como ela é sensível a isso, né? Turbulências internacionais também afetam os preços. Os mercados dos países estão fortemente ligados e atualmente, né, pela globalização. Isso faz com que haja uma grande interdependência entre as nações. Por exemplo, se sobe bastante o índice de Nova York, muito provavelmente acontecerá isso aqui também, tá? Quer seja no fornecimento de produtos ou em grandes mercados consumidores. Dessa forma, uma turbulência iniciada em um país pode afetar vários outros. Prova disso é o recente anúncio do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos pelo Fed, né? O que seria uma espécie de banco central deles. Então, se o Fed aumenta a taxa de juros dos títulos públicos americanos, há uma corrida de capitais do mundo para investir em tais títulos, né? Porque essa renda fixa com alta taxa de juros e num porto seguro, como é considerado aquele país, é muito comum que pessoas vendam ações e peguem esse dinheiro e apliquem em títulos públicos. Perfeito? Então, alta taxa de juros na renda fixa faz o dinheiro migrar da renda variável para a renda fixa. Vamos ver alguns outros detalhes aqui. Há uma outra coisa que afeta a bolsa, né? Inclusive, existe mini contrato de dólar. A variação cambial, né? Nessa tela nós temos a variação cambial de 1º de julho de 94 até nesse final de agosto de 2024. Você vê que o dólar oscila bastante, né? Por exemplo, nesse início aqui, nós tivemos o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real foi implantado no governo Itamar Franco, no início do último semestre do governo dele. Fernando Henrique, que ganha a eleição seguinte, ele governou e como o dólar era considerado âncora cambial, banda cambial, ajudava a controlar a inflação, o dólar foi manipulado aqui, né? É quase impossível o dólar descrever uma linha reta. Só apresentou esse comportamento porque o Tesouro Nacional se endividou para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, a nossa dívida interna, para manter o dólar nesse nível de controle, ela aumentou a dívida interna em 520 bilhões de reais. Então, para manter o dólar próximo de R$ 1, o país se endividou em 520 bilhões, ok? E a principal promessa de campanha dele foi manter aquela política cambial. Ele ganha a reeleição e no dia 12 de janeiro do ano seguinte, aí, 99, 1999, ele muda a política cambial
de banda cambial para câmbio flutuante. Em um mês, o dólar sai de 1,26 e ultrapassa R$ 2. Muitas empresas que estavam endividadas quase foram à falência em função dessa política cambial. Vai passando o tempo, ele arrefece um pouco, mas fica girando em torno de 70 a 2, né? Até que nós vemos aqui esse pico, interessante isso, né? Influencia as bolsas, influencia as economias dos países. Esse pico foi o ataque das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Olha o efeito que deu no dólar e também gerou efeitos na bolsa. Passado algum tempo, porque não teve ataques grandes subsequentes, o dólar recua, mas ele não volta para o patamar de R$ 2. Ele fica mais ou menos a 2,30. Essa outra grande alta, que também afeta Bolsa de Valores, essa grande alta foi porque o candidato Lula, as pesquisas mostravam que ele tinha chance de ganhar a primeira eleição dele, e o mercado dizia que ele ia implantar o comunismo, que ele ia confiscar a poupança e outras coisas, né? Ia dar calote na dívida. Então o dólar parte de 2,30 e chega a quase R$ 4. Aí ele ganha, assume o governo em 2003, e aí eu pergunto para vocês, ele implantou o comunismo? Ele confiscou a poupança? Ele deu calote na dívida? Não, né? Tanto é que a história mostra que nada disso aconteceu. E aí o dólar assume uma trajetória de baixa que durou mais de 4 anos, né? Então o dólar está despencando aqui e ele vem para 1,80, 1,70. É lógico que o dólar em queda, a bolsa ficou em alta, né? Muita gente ganhou muito dinheiro na bolsa aqui no Brasil em 2007 e 2008. Esse outro pico aqui foi a crise do subprime. Aconteceu nos Estados Unidos, no mercado de hipotecas e mercado imobiliário. Passado alguns meses, a coisa se alivia, né? Alguns bancos quebraram nos Estados Unidos e em outros países, a coisa se alivia, o dólar volta a cair um pouco, né? Tudo isso está afetando a bolsa, está afetando o mini índice, está afetando o Ibovespa. Aí vai passando o tempo, nós temos aqui a sucessão, né, de Lula para Dilma. O mercado não queria a Dilma, você vê o dólar subindo de novo, e aqui nessa grande alta foi quando começaram os protestos e os processos para impeachment, né? O dólar ultrapassou 4,15. Ela sofre o impeachment, Michel Temer assume, e assim que Michel Temer, que assume e era quem o mercado queria, olha a queda do dólar, né? Volta a cair bastante, se situando em torno de 3,10, 3,15, 3,20. Não voltou ao patamar de 2, mas se manteve assim. De repente aqui a gente vê uma nova alta, porque todas as pesquisas mostravam que o Haddad ia ser eleito presidente. Acontece a facada no Bolsonaro, as pesquisas começam a mostrar que Bolsonaro tinha chance de eleição, ó o dólar caindo aqui de novo. Bolsonaro é eleito, ele assume o governo, mas percebe que aqui tem uma alta. O mercado, ele de certa forma se decepcionou com o Bolsonaro e o dólar volta a subir. Aí de repente vem a pandemia pelo novo coronavírus. Olha a alta, o dólar partindo de R$ 4 para R$ 6. Num período curto de tempo, no Brasil nós tivemos uma alta de 50% no preço do dólar. Vai passando alguns meses, se descobre a vacina, o mundo começa a vacinar, o dólar cai de novo. Percebem? O dólar cai de novo, ele chega à faixa de R$ 5, tinha beirado 6, né? Aí uma nova eleição, o Lula ganha, e aí o dólar, ele, olha que interessante, né? Nesse momento, quando ele ganha, o dólar está perto de ganhar e ganha, o dólar tem uma alta. Quando ele assume, o dólar recua. Ele chegou a ficar abaixo de R$ 5. Aí nós temos o tempo passando e aí uma quebra de braços entre governo e o mercado financeiro. O presidente do Banco Central, Campos Neto,
colocado lá por Bolsonaro. Pessoal, desculpa. Ele, no governo Bolsonaro, fez 113 intervenções no mercado de câmbio e no governo Lula apenas 3, né? Então você percebe o impacto disso. Assim que Galípolo assume, nós temos uma redução na taxa do dólar. Esses dias fechou a 5,60, né? Uma macrovisão do Ibovespa, nós temos aqui de 2014 até 2024. A bolsa vinha numa alta constante, aí vem a pandemia. Esse fundo do poço é dia 20 de março de 2020. Passou alguns meses, uma recuperação. A bolsa, o Ibovespa chegou a ultrapassar o patamar anterior. Depois ficou nessa lateralização. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje e deixar a pergunta. Quem influencia quem? O Ibovespa influencia a cotação do mini índice? Ou o mini índice influencia a cotação das empresas que compõem o Ibovespa? Obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal e farei outros vídeos com mais detalhes sobre isto. Ok? Abraços!